Oi, gente! Boa noite! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da CEL Psicologia. Começando esse período de férias escolares, eu vou trazer nessa live hoje 3 dicas para vocês aproveitarem bem esse período de férias. Serve para todo mundo, tá? Serve para as famílias, serve para os autistas, serve para as professoras que talvez vão ter aí menos coisas para fazer nesse período, né? Porque nem sempre o professor tira férias nessa época do ano, mas talvez você possa aproveitar para poder estudar um pouco mais, enfim, fazer algumas coisas, né, que possam ser realizadas aí nesse período, se preparar para o retorno em agosto, tá? E terapeutas também podem se beneficiar desse conteúdo aqui, tá bom? Então, se você se enquadra em algum desses pontos, fica nesse vídeo até o final. Para quem tá chegando aqui ao vivo, né? Vocês sabem que minha live sempre fica gravada porque muita gente não consegue assistir na hora. Quem assiste na hora tem a vantagem de que eu leio os comentários e comento, respondo, tiro dúvidas. Então, quem tá aqui ao vivo sempre tem uma vantagem. Mas quem não puder, eu também compreendo, eu sei que o dia a dia de vocês é muito puxado e essa live fica salva também para vocês conseguirem assistir depois. Uma novidade. Estamos com um canal lá no aplicativo vizinho, não posso ficar falando o nome dele aqui, porque se eu falo o Instagram reduz o alcance, né? Não leva para as outras pessoas, então não vou falar o nome. Mas é aquele aplicativo onde seu filho fica lá assistindo Galinha Pintadinha, né? A Mônica Toy, fica assistindo também, né? Às vezes alguns filmes também tem por lá, né? Aquelas pessoas tipo o Felipe Neto, que fica lá, né? Então, geralmente são os filhos de vocês, os adolescentes, as crianças, que gostam de ficar mais por lá no outro aplicativo. Mas eu também tô lá agora, né? E você também pode procurar. Então, caso você queira, é só procurar por CEL Psicologia lá na barra de busca, tá? É só entrar no procurar, digitar CEL Psicologia, que você encontra o nosso canal lá. E essas lives aqui do Instagram também vão ficar salvas lá, tá? Então, vou fazer o salvamento nos 2 canais, porque eu sei que tem gente que prefere o outro canal, né? Então, para poder tentar atender todo mundo, vou ampliar também e divulgar essa informação em mais canais, tá bom? Então vamos lá, vamos pros finalmente aqui, né? Vamos direto ao ponto. Finalmente não, porque nós estamos só começando, mas vamos direto ao ponto aqui, que são as 3 dicas, né? Então vou falar de maneira bem sucinta. Vocês sabem, né? Essa live eu também tento fazer de forma bem rapidinha, bem concisa, porque assim quem for assistir depois não fica muito perdido, né? E vocês aqui também que estão assistindo aqui ao vivo também não se perdem muito nas informações, tá? Então de forma bem objetiva, bem prática, vamos direto ao ponto. 3 dicas. Primeira dica, né? A dica número 1 que eu tenho para vocês nesse período de pandemia é despressurizar aos pouquinhos. Quem já andou de avião sabe do que eu tô falando. Quem não andou de avião, vou explicar para vocês. A gente fica preso ali numa cápsula, né? E tem uma pressão envolvida. A despressurização ela tem que acontecer gradativamente, porque se for de uma vez só, a gente leva um choque, né? É perigoso, inclusive, para a saúde. Então, a gente precisa fazer isso gradativamente, é bem dentro do mesmo sentido. Então, a gente está num momento em que a gente está precisando despressurizar dessa pandemia, né? Eu e Miris, boa noite. A gente está precisando despressurizar, a gente está precisando começar a voltar aos pouquinhos para o mundo e para as coisas que estão acontecendo fora, tá? Então essa é a minha dica número 1, é ir fazendo as coisas aos pouquinhos. Vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil de entender o que eu tô querendo dizer, tá? Então você pode escolher locais onde você se sinta mais seguro para começar a sair de casa. Quais são os lugares, né? Os locais mais recomendados? Lugares abertos, tá? Porque em lugares abertos existe menor risco de contágio, de contaminação pela Covid, tá? Então, parques, praças, museus, são lugares bacanas de visitar. Aqui em BH, não sei como é em outros lugares, né? Se alguém quiser deixar um comentário aqui, mas aqui em BH tem funcionado com um esquema de convite. Então é gratuito, né? Às vezes até em lugares gratuitos, como por exemplo os parques públicos aqui de BH, mas tem uma entrada controlada e isso é super legal, porque aí você consegue ter certeza de que não vai ter uma aglomeração lá dentro, né? Ou fica mais fácil de você evitar uma aglomeração, porque são poucas pessoas por metro quadrado. E aí você consegue ficar mais segura, mais seguro participando, né? Estando nesse lugar.
tá? Então, a primeira dica que eu tenho, né, os primeiros lugares que você pode utilizar para despressurizar são esses, são lugares abertos, são lugares mais, onde tem mais circulação de ar, né, e daí a gente consegue, fora aqueles outros cuidados todos que vocês já sabem, né, de uso de máscara, de higienização das mãos e tudo mais. Tá? O que vocês podem fazer também? Visitar pessoas que vocês já conheçam. Então, até é possível, né, ir na casa de algumas pessoas. Quando a gente sabe, quando a gente conhece essa pessoa, a gente tem um pouco mais de garantia de que aquela pessoa também está tomando os cuidados, de que aquela pessoa também está com a mobilidade reduzida, que está usando a máscara direitinho. Então, não que não tenha risco de contágio, tá? Eu acho importante dizer isso. O risco existe, mas a gente minimiza o risco quando a gente toma esse tipo de cuidado. Tá? Então, parentes, primos, né, pessoas próximas ali. Quando eu digo primos é porque geralmente tem uma idade mais próxima, né? Então, talvez você consiga levar o seu autista, criança, adolescente, para se encontrar com um primo, um parente que tenha mais ou menos a mesma idade, tá? Isso é interessante. Outra coisa que também dá para fazer no mesmo sentido: fazer visitas para os coleguinhas de escola que já estejam na mesma bolha escolar. Oi, Milene, boa noite. Então, pessoas que já estejam ali na mesma bolha, né, as crianças que já estão indo para a escola, os adolescentes que já estão indo para a escola e que estão numa mesma bolha de convivência, talvez seja possível visitar esses amiguinhos durante as férias. Então, ir na casa do amiguinho ou o amiguinho ir até a sua casa. Isso é interessante para poder replicar um pouco do que eles já têm na escola, mas também é um contato que eles já têm, né? Então, a gente não está aumentando muito o risco fazendo dessa forma. É só seguir as mesmas coisas que a escola tem seguido. Então, deixar o ambiente ventilado, usar máscara o tempo todo, álcool em gel, né, ou lavagem das mãos. Então, tudo isso que vocês já sabem. Mas essa ideia de ter contato ali com os amiguinhos mais próximos, né, que já fazem parte da bolha de convivência, pode ser uma boa ideia, né? Porque assim a gente consegue ir ampliando gradativamente sem aumentar muito o risco de contágio. Tá bom? É também uma oportunidade, todas essas situações que eu falei, né, são oportunidades da gente conseguir treinar o uso da máscara. Ei, Carla, boa noite. Então, a gente conseguir treinar o uso da máscara, principalmente para aqueles que não conseguem usar a máscara por um tempo muito prolongado, ou se talvez você tá realmente em casa, a criança, né? Acho que muitas crianças estão em casa desde o inicinho da pandemia e não tiveram ainda essa oportunidade de sair e de aguentar usar a máscara por muito tempo, né? É um treino interessante para o retorno às aulas presenciais. Então, quanto tempo essa pessoa consegue ficar com essa máscara? Você pode fazer isso aos pouquinhos, né? Ei, Saulo, boa noite. É possível fazer isso aos poucos. Então, programa uma saída curtinha, né? Então, programa uma saída de 15 minutos. Se der certo, você aumenta um pouquinho para 20 minutos, meia hora, para ver quanto tempo aquela pessoa consegue ficar usando aquela máscara sem se incomodar. Oi, Marcelo, boa noite. Então fazer esse teste, né, e de maneira mais controlada, porque você que tá ali com aquela pessoa, né, principalmente a família que vai estar ali naquele momento, vai conseguir ver quanto tempo ele consegue ficar com essa máscara sem se incomodar, sem tirar, ele fica colocando muito a mão no rosto. Então é uma estratégia para você conseguir visualizar e entender como que tem sido o comportamento da sua criança, do seu adolescente com relação ao uso da máscara, que é uma coisa nova pra gente, né? Então essa foi a dica número 1, que é começar a sair aos pouquinhos, mas com responsabilidade, tá? Com cuidados, com atenção, e enfim, fazendo, né, seguindo todos os protocolos de segurança que a gente já conhece, tá bom? Agora, se você não quiser sair de casa, né, se você preferir não sair de casa, você pode também aproveitar esse tempo em casa para poder adquirir conhecimento. Essa é a minha dica número 2, é adquirir conhecimento. Vai ser interessante, né? Essa dica vai ser interessante principalmente para os profissionais. A primeira dica tem muito a ver com os familiares e pais de autistas, essa segunda tem muito a ver com profissionais, sejam os profissionais que atendem em consultório, né, os terapeutas, quanto também com os profissionais que atendem na escola, que acompanham na escola. Então,
você pode aproveitar esse período aí de intervalo, de férias, para poder estudar e adquirir conhecimento. Costumo dizer que conhecimento é uma coisa que ninguém rouba da gente, né? Então, toda vez que a gente adquire conhecimento, a gente está adquirindo um bem, né? Fazendo um investimento de tempo ali muito valioso para a gente mesmo, né? Porque aquilo que a gente aprende, a gente não perde. Aquilo, ninguém consegue tirar aquilo da gente mais. Então, aproveite esse período de férias, de talvez redução da sua carga de trabalho, para poder conseguir estudar e adquirir conhecimento. Para isso tem um monte de coisa, inclusive gratuita aqui na internet, né? Que você pode aproveitar, você pode ir lá no outro aplicativo onde tem meus vídeos lá, pode assistir os meus ou de outras pessoas também, tem muito conteúdo bacana, vocês conseguem encontrar muita informação. Adoro, já falei isso aqui várias vezes, adoro seguir perfis de autistas aqui no Instagram, em outros lugares também a gente encontra, né? Para ver eles falando sobre as questões deles próprios, né? O que eles vivenciam, quais são as próprias percepções. Isso me enriquece muito, muito, muito. Gosto demais desse tipo de conteúdo, de consumir esse tipo de conteúdo. E realmente é como se fosse um estudo, né? A gente pode parar e sentar e escrever. E Bernadette, boa noite. A gente pode parar, a gente pode escrever, a gente pode ali fazer nossas anotações, né, em relação a isso. Pode transformar realmente num estudo e não só ficar como forma de entretenimento, né? Então, transformar isso numa maneira de estudar e aprender um pouco mais. Aqui na CEL Psicologia também tem muito conteúdo. Oi, Débora! Então tem bastante conteúdo aqui no Instagram, tem conteúdo no aplicativo vizinho, tem o WhatsApp também que vocês podem entrar. O WhatsApp eu posso falar porque o WhatsApp é da mesma rede do Instagram, então tá permitido. O outro é que eu não posso falar. Então o WhatsApp, a gente tem o grupo, a Débora acabou de entrar aqui, né? A gente tem o grupo do Boletim CEL, são 2 grupos na verdade. É um grupo para profissionais e um grupo para familiares, onde a gente compartilha conteúdo 3 vezes por semana. Eu, a Débora que tá aqui e a Maria Vitória. Então a gente compartilha esse conteúdo, a gente tá sempre direcionando, guiando. Quem quiser entrar é gratuito, o link tá na minha bio, tá? Então é só procurar lá, vocês entram no meu site, do site tem um link que vai direto, você já entra direto lá no grupo do WhatsApp, tá? Inclusive Débora hoje compartilhou um vídeo muito bacana que ela gravou com uma fono falando sobre comunicação, linguagem, quais são as diferenças, algumas coisas básicas assim da fonoaudiologia, foi bem legal. Então a CEL Psicologia tem bastante conteúdo, né? É só caso alguém queira, né? É só procurar, pegar o link lá na minha bio ou aqui no próprio Instagram, vocês vão pegando as informações. Stories, gente, eu gravo stories todos os dias eu abro caixinha de perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida. Ah, Marília, eu vi a Maíra Gaiato falando tal coisa, o que é isso? Eu vi o Thiago falando tal coisa, o que é isso? Procura, traz de outro lugar e traz para eu poder responder para vocês. Eu posso auxiliar nisso também, tá? Acaba que esses profissionais grandes, eles não têm muito tempo para poder ter esse contato de 1 para 1, né? Que é uma coisa que eu faço e eu prezo muito por isso. Então, mandar mensagem diretamente, respondo todo mundo que me manda mensagem, respondo todos os comentários das postagens, deixo caixinha de perguntas aberta nos stories. Então, é algo que vocês podem aproveitar, né? Traz conteúdo de outro lugar e me pergunta. Até porque, tô falando nomes aqui de pessoas que falam coisas super bacanas, porém a gente sabe que tem muita gente falando bobeira aí na internet também, né? Então assim, Marília, escutei tal coisa, tá esquisito pra mim. O que é isso? Né? Me pergunta, porque eu ajudo vocês, eu auxilio vocês nesse sentido também, tá bom? Então procurem isso e vocês podem aproveitar esse período de férias também para interagir um pouco mais comigo aqui no Instagram e nos outros canais que eu citei aqui também. Tá? E o que a gente pode fazer? Dica número 3, né? O terceiro ponto, assim, para você aproveitar as suas férias, pensando também nas coisas que a gente tem para oferecer, temos um e-book de brincadeiras, né? Então tem um e-book que foi criado especificamente pensando na quarentena, pensando nesse período de pandemia. Então, para as pessoas que não querem sair de casa, vocês também podem aproveitar o conteúdo desse e-book, tá? O e-book também é gratuito, é só me mandar uma mensagem falando, Marília, eu quero o e-book, que eu envio para vocês.
tá bom? Então é só me mandar mensagem que a gente compartilha esse conhecimento e que puxa diretamente para a dica número 3, que é pensar e planejar atividades que podem ser realizadas dentro de casa. Então, coisas que você pode fazer ali com a criança, com o adolescente, sem sair de casa, caso você não se sinta seguro. Ou até porque, né, por mais que a gente vá sair, a gente não vai ficar o tempo todo fora de casa. Então, a gente precisa de opções para serem feitas também dentro de casa. O e-book traz 17 brincadeiras que podem ser realizadas, repetidas várias vezes, que ajudam no desenvolvimento. Inclusive, lá dentro do e-book também tem quais habilidades que vão ser trabalhadas com cada brincadeira específica, tá? São coisas que você consegue fazer dentro de casa sem grandes dificuldades, tá? E meu convite para vocês sempre é usar a criatividade. Eu escrevi de um jeito, né? Escrevi principalmente pensando em brincadeiras infantis. Vale muito a pena você usar a sua criatividade. Então, no último final de semana eu até postei um Reels mostrando, né, como que eu pego um brinquedo e eu uso ele para objetivos diferentes, eu uso ele de maneiras diferentes. Então, às vezes, o brinquedo que você já tem dentro de casa pode ser aproveitado para fazer outra coisa, né? Só precisa resgatar e estar ali utilizando, né? Estar ali na mão e tudo mais. Então, você consegue usar o mesmo brinquedo, usar os mesmos objetos para fazer coisas diferentes. Exercita a sua criatividade nessas situações, né? E as dicas do e-book também podem ajudar nesse sentido. Tá? E também usar esse período, aí falando também para os adolescentes, aliás, eu acho que essa dica é principalmente para os pais e mães de adolescentes. Aproveite esse período para se aproximar do seu filho, aproximar do seu autista. Vale para professores e terapeutas, né? Caso não estejam também em contato direto ali, mas a gente pode usar esse período para conhecer coisas que eles gostam, conhecer coisas que interessem a eles, né? Então, por exemplo, vocês sabem, posto direto, né, que eu assisto animes de vez em quando, porque eu atendo adolescentes, e os meus adolescentes quase todos gostam de animes. Então, de vez em quando eu assisto para ver qual que é o interesse deles, para ver o que eles têm, né, o que traz eles ali, como que a gente pode dialogar de alguma maneira. Então, eu uso sim o meu tempo, e agora, né, esse período de férias, que muita gente suspende a terapia nesse período para poder descansar, relaxar. Eu uso esse período para poder estudar animes, né, estudar coisas que esses adolescentes gostam de fazer. A gente precisa saber o que cada um gosta, o que é reforçador para cada um, porque isso é que faz com que a gente se aproxime de maneira positiva, porque senão você vira aquele pai, aquela mãe, aquela terapeuta, professora, que só chega perto para cobrar. Você não fez isso, você não fez aquilo, você tá muito irresponsável, só chega perto para cobrar. Não seja essa pessoa, tá? Chegue perto também para se interessar. O que você gosta? O que você tá fazendo? O que você tá assistindo aqui? Deixa eu ver junto com você e faz junto, joga videogame junto. Eu sou péssima no videogame, sou péssima nesses joguinhos, mas de vez em quando eu faço junto, porque isso mostra que a gente está interessado pelo universo do outro, pelo mundo do outro. A gente tem que dar espaço, tá? Então aproveite também esse período aí de férias para poder se aproximar um pouco mais. Tá bom? Pessoal, falei tudo direto aqui, as 3 dicas. Para quem perdeu as primeiras, eu vou repetir, tá? Quais são as dicas. Mas, enquanto isso, vocês podem comentar aqui também, tá bom? Mandar perguntas, comentários, pra gente poder trocar uma ideia em relação a isso. Vou repetir as 3 dicas. Então, dica número 1. É começar a despressurizar, só que de maneira responsável, né? Então a gente tá caminhando, se tudo der certo, estamos caminhando pro final dessa pandemia. Oi, Mariela, boa noite. Estamos caminhando pro finalzinho dessa pandemia. Então a dica número 1 é a gente começar a sair aos pouquinhos, tá? Pensando, inclusive, que as escolas estão voltando. Em algum momento, os nossos meninos vão ter que voltar para a escola, gente. Em algum momento, eles vão ter que voltar. Pode até não ser agora, mas em algum momento a gente vai ter que retornar. Então, uma hora ou outra, a gente vai ter que começar a sair aos pouquinhos, tá? Então, essa é a primeira dica. Começar a sair aos pouquinhos, com responsabilidade, por pouco tempo, se for o caso, tá bom? Aproveitar esse período aí para já começar a se preparar para a volta às aulas. Dica número 2,
adquirir conhecimento, então aproveitar esse período para adquirir conhecimento, inclusive pensando aí nessa questão da volta às aulas, tem o curso de readaptação escolar, né, que é possível que vocês façam também nesse período aí de férias, para começar a se preparar, para começar a organizar as coisas para a volta das aulas presencialmente, tá? Então é muito possível também que vocês usem esse período para fazer o curso. O curso é 1 horinha só, super curtinho, vai ficar disponível até o início do ano que vem, né? Vai ficar disponível, não é um curso que eu vou tirar do ar. Porém, cada vez que um lote vai acabando, o preço vai aumentando, né? Então eu sempre sugiro para as pessoas comprarem antes, mesmo que você não saiba ainda quando vai ser o retorno escolar, mas que comece a adquira antes para já ir começando a fazer algumas coisas antes, porque vocês sabem, né? Pessoas autistas precisam de antecipação. Então, quanto mais vocês puderem antecipar e se preparar para esse retorno, melhor, tá? E esse período de férias também pode ser interessante para isso. E dica número 3, já vou ler aqui o comentário da Marcele, mas só para completar. Então, dica número 3 é pesquisar e procurar atividades que possam ser realizadas em casa, usando a criatividade, reutilizando brinquedos e aproveitar esse período que vocês têm em casa para poder se aproximar do seu autista. Tá bom? A Marcele tá dizendo assim: estou aproveitando as férias para treinar o B para o retorno presencial. Maravilhoso. Reduzindo o número de telas, o tempo de tela, né? Isso mesmo. É muito interessante isso, viu? Fazer essa adaptação, né? Readaptação, não tem outra palavra para isso. Porque tela causa dependência, gente. Não tô querendo julgar nem condenar ninguém pelo uso de telas, tá? Eu sei que às vezes a única opção que vocês têm é deixar na tela. Então não tô querendo ficar condenando ninguém aqui por causa do uso de telas, não. Só que tela causa dependência. Então se você tira ali uma coisa que essa pessoa é dependente, que ela vai ter realmente fortes reações emocionais quando não tiver nas telas, e você manda para a escola, qual que é a chance disso dar certo? Mínima. Então, essa estratégia da Marcela é excelente. Aí, tirando aos pouquinhos, diminuindo o tempo de tela, começando a organizar os horários, né, a própria rotina. Então, talvez ali na última semana antes de voltar para a escola, já começa a regularizar o sono, acordar mais cedo para dormir mais cedo, horário de lanche, ir ao banheiro. Tudo isso pode ser regularizado, horário de almoço. Vocês podem fazer isso mesmo antes de voltar para a escola, porque daí quando voltar já tá tudo mais fácil, porque já tá condicionado, já tá bem organizado, né? Então sempre que vocês puderem se organizar antes, antecipar, gente, antecipação é uma chave para tudo que a gente vai fazer com pessoas autistas. Avise antes, antecipe o máximo que você puder, mantenha rotina, crie rotinas novas antes do necessário, porque isso vai auxiliar para que essa pessoa tenha menos dificuldade quando retornar de fato, tá bom? Principalmente de manhã e colocando mais atividades escolares, exatamente, porque de manhã é o horário que ele vai para a escola, né? Então, quando você consegue concentrar as atividades escolares no período da manhã e deixar o período da tarde mais livre, isso já ajuda. Outra coisa que vocês precisam olhar também, que ficou completamente desorganizado durante a pandemia, o horário das terapias. Como não estava indo para a escola, então, terapia de manhã, terapia de tarde, tudo bem. Agora não, tem que organizar isso junto com as terapeutas. Tem que começar a voltar o horário para o horário que é o contraturno da escola, né? Então, tudo isso precisa ser organizado, precisa ser olhado e pode ser feito também durante as férias. Tá bom? Pessoal, era isso então, né? Ninguém mandou mais nada aqui, então beleza. Era isso. Caso você esteja assistindo gravado esse vídeo depois, pode deixar seu comentário aqui embaixo pra gente. Eu sempre respondo os comentários, tá? Procurem também lá nos stories, tem sempre caixinha, eu tô sempre conversando com vocês, né? Caixinha, eu deixo a caixinha de perguntas aberta pra você conseguir mandar perguntas, comentários, enfim, né? Deixem sempre. E espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Semana que vem estamos de volta aqui com mais uma live, tá joia? Um abraço pra vocês, tchau, tchau!